Vai ser um curso totalmente gratuito, 4 dias, sexta-feira, hoje, amanhã, sábado, domingo e segunda-feira, sempre começando às 8 da noite. Como surgiu nessa questão de estudar o Boris de balé? Foi meio por acaso, assim, eu fui a Londres em 2015, aprendi a fazer o titi, ou tutu, ou chuchu, depende da região do mundo, se fala de um jeito. Eu falo tutu, na Inglaterra fala tutu, que acho que nos Estados Unidos fala tutu também. Na França fala titi, falam no Brasil chuchu. Então vai qualquer coisa que é feita de filó e tule, então pode chamar do jeito que quiserem. Mas assim, o curso complementar foi do corpete de balé. Todo mundo sabe, ou agora vocês sabem, que são 2 peças separadas. Não se usa colã. Esqueçam usar colã, né, no figurino, principalmente no figurino de bailarinas profissionais. Então sempre a saia e a parte de cima, ok? E aí eu quero mostrar então a diferença dessas. Eu não tenho ele pronto, nós vamos fazer ele juntos, né? O meu pronto ficou no Brasil, então eu quero mostrar pra vocês a diferença das peças. Isso aqui é um corpete normal, é um corpetezinho onde foi feito até os moldes em mulagem. Tu pode pôr barbatanas aqui, pode pôr um forrinho, bota zíper, maravilha, pode pôr uma fitinha aqui pra segurar, para o viés não trabalhar. Então esse é um corpete. Aí a gente tem um comprado em loja, assim, né? Um corpete com barbatanas espiraladas, etiqueta e tal, né? Não foi feito por mim. Aí eu tô ministrando um curso que é o curso de Boris Tudor, né? Que ele tem alça, né? A gente tá na metade pro final, mais pro final do curso. Então olha que legal, é tipo um espartilho da época de Maria Antonieta, digamos assim. Então eu falo Tudor porque ele abrange uma época muito grande. Aqui o espartilho vitoriano, que é aquele que vai dar aquela silhueta ampulheta na mulher. O corpete de balé, ou Boris de balé, ele é feito de um jeito que ele aperta a bailarina, não usa ilhós, que a maioria desses aqui é ilhós. A gente vai colocar hooks and eyes, que são ganchinhos especiais de balé. Ele vai uma barbatana só e ele é feito com 10 painéis. Então é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Começando então explicando sobre os nossos materiais. Esse aqui é o tecido ideal para a gente fazer o Boris de balé, é o coutil. Ele tem essa trama, espinha de peixe, e ele é extremamente forte na hora de puxar. Por isso que ele tá aqui num waist cincher, que é um corpetezinho menorzinho. Ele é o ideal. No caso da gente não ter o coutil, eu sempre indico um algodão espesso. Então aqui nos Estados Unidos a gente tem esse duck cloth aqui. Eu pedi numa loja essas 2 peças para vocês verem as cores que tem. Normalmente é cor crua, que foi o que eu comprei. Até aqui tá a notinha, ó. Foi $1,25 cada pedacinho desses para mostrar para vocês. Aí tem, eles estavam em falta no preto, mas tem preto, esse aqui que é o caqui, o branco e o cru, que foi o que eu vou usar no curso. Aí, com o brocado, a gente faz essa composição maravilhosa que segura a bailarina. Então aqui a gente já tem um painel pronto. Algumas coisas eu adiantei para vocês não ficarem esperando. Então aqui tá, ó, um dos painéis prontinhos para serem unidos com os outros. E por isso que eu falo, tem que ser uma lona, um algodão forte, forte, forte. E também, né, como eu falei, vocês assistiram, né, todas as aulas do workshop de tutu. Esse aqui é o tecido da calcinha do tutu, é o tule ou filó de algodão, que uma aluna muito querida, a Paola, me mandou um recadinho essa semana. Disse, Kátia, é a
mesma tela que usam por dentro das roupas Dior. E é verdade, é a mesma tela que se usa nos corpetes da Dior. Para vocês verem então como um figurino de balé exige, né, bons materiais, porque as bailarinas suam. Isso aqui vai ficar completamente encharcado. Não tem tecidinho de forro bonitinho, não. O corpo vai direto no algodão. E vamos lá então! Como é que a gente vai fazer os moldes? A modelagem do bodice é composta do molde do centro da frente, a lateral média, a lateral frente, a lateral costas e o centro das costas. Todos esses painéis devem ter 2,5 cm de margem de costura. Todos eles devem ter a cintura muito bem delimitada e os piques de encontro nas curvas de busto. A curva de busto é quase mínima e dependendo se o tecido de fora e vocês encontrarem só uma lona muito espessa, o painel da lateral das costas ou da lateral frente, não os dois, vocês vão cortar no viés. Para vocês terem uma ideia, então, eu vou fazer os moldes num manequim, porque eu não tenho o traçado disso aqui em modelagem plana. Vocês vão ter uma ideia de como fazer os moldes, e para quem quiser adquirir os moldes é só mandar um e-mail então para a Débora, que ela envia o link de aquisição e vocês podem ter estes moldes originais em casa. Eu vou representar em draping, né, a moulage, como a gente vai achar esses moldes, como a gente vai projetar essa modelagem. Para não ficar na frente da câmera, eu decidi tirar o manequim do tripé, do pezinho, para vocês verem bem. Então a gente tem aqui o centro da frente do corpo da bailarina. Eu tenho a linha da cintura baixa delimitada, linha da cintura, que é onde mais quebra aqui. A linha da cintura baixa é aonde começa o tutu, então já desconfiem de figurinos que o tutu começa na cintura, já tem um erro aí. Temos a linha central, linha da cintura baixa, linha da cintura, a linha de ajuste, que a gente pode chamar de Princess Line aqui nos Estados Unidos, ou a linha da pence, ou linha guia da pence. Normalmente a gente vem com a linha guia da pence na metade do ombro e desce, ela só tá até ali em cima, porque eu ensinei em uma live como medir a altura da frente, é um pouquinho diferente da linha guia de pence. Mas ela tá aqui, pelo menos dentro do corpete. E o corpete vem sempre com um biquinho ou suavemente curvado, vai passando para o outro lado, tem costura na lateral, diferente do corset vitoriano, que não tem costura lateral, e termina no centro costas. Eu vou desenhar aqui com uma caneta dessa cor aqui, uma caneta laranja. Eu vou desenhar molde por molde para vocês verem então como é que é. Ele vem às vezes com um Vzinho aqui que encosta no centro frente e vai fazer um V lá para cima também. Aí eu vou modelar, esse é o moldezinho do centro da frente, eu vou modelar terminando aqui o meu V e vou passar por cima do bico do seio, terminando essa linha, formando um biquinho que passa da linha da cintura baixa. Então aqui tá a linha da metade dele, metade é o centro-frente, então ele fica com esse V que termina lá em cima, passa pelo ponto do busto, dá uma inclinadinha em relação à linha guia de pence e termina em bico aqui embaixo. Esse é o centro, o molde do centro da frente. O molde da meia lateral, ele vem, é um pouquinho mais baixo que a linha de cava, faz uma voltinha aqui para dar um bustinho e termina um pouquinho acima da linha da cintura. Aí eu vou ter o molde da lateral da frente. Ignorem essa linha aqui, porque eu expliquei também uma outra coisa numa aula de draping. Eu vou ter a lateral da frente, que tem a costura, e vem um pouquinho, tipo 2 centímetros, um pouquinho acima da linha da cintura baixa. E a lateral das costas, ele desce um pouquinho da linha de busto, termina um pouquinho acima da linha
da cintura baixa e vem com um recorte nas costas e termina no centro costas. Esse prolongamento aqui, ele pode vir até a linha da cintura, se vocês quiserem, a linha da cintura baixa, se vocês quiserem. Então, aqui é centro costas, ponto C, lateral costas, lateral frente, e aqui eu vou chamar de meia lateral, ou meio centro frente, meio frente. É um moldezinho que é bem importante, que fica entre o centro frente e a lateral. Agora eu vou fazer painel por painel, para vocês verem como é que isso aqui é projetado. Como eu falei, o prolongamento aqui pode ser até a linha da cintura baixa, se vocês quiserem. Lembrem que no workshop de tutu eu falo que o corpete, existe aquele corpetezinho mais baixo, mais curtinho, onde aparece todo o basque quase. Só fica o biquinho do bodice aqui, o basque inteiro aparece. Esse aqui é o basque do tutu, que é a região entre a cintura baixa e a cintura. Existe um cadeirão aqui por dentro desse figurino, né? Desse costume, dessa fantasia. Fantasia não, pelo amor de Deus, não digam fantasia. Mas é muito bacana essa ideia das alturas do bodice de balé. Ele pode deixar o basque todo de fora, com um biquinho só. O corpete de balé pode vir até a linha da cintura baixa. Eu vou fazer até a linha da cintura baixa, mas isso aqui é relativo, vocês é que definem no figurino final, tá bem? Então vamos dar uma giradinha aqui para ver a nossa bailarina. Agora eu vou fazer molde por molde. Não sei se vocês estão escutando, pessoal, o trem. Aqui tem trem. Vocês acreditam nisso? Passa o trem. E ele apita. Tô passando! Tô passando! Queridas, então vamos preparar os moldes pra gente fazer o nosso corpete de balé. Bodice, mais tecnicamente, corretamente falando. Eu preparei um algodão cru com uma dobrinha aqui, mais ou menos uns 4 centímetros da orelha. Eu marquei uma linha, que vai ser a minha linha do busto. E essa linha tem que estar bem prolongada, bastantão mesmo, porque ela vai ser a minha linha guia para encaixar os painéis em cada gomo daqueles que a gente marcou. Então aqui está o nosso baby e a gente vai começar então alfinetando o centro frente, muito bem alfinetado, encaixando a linha que eu fiz de caneta. O correto mesmo seria fazer de lápis, mas no vídeo não fica legal. E aí vocês vão encaixar esse centro frente com alfinetinhos e o trem vai apitar. Alfinetinhos na diagonal, se vocês não tiverem um manequim que seja de espuma injetada, né? Não é o caso do meu aqui, ele não tem espuma injetada, então eu faço, ele tem que entrar e sair o alfinete, senão o algodão fica mole aqui, aí não tem graça. Aí a gente já tá projetando o molde todo errado. Vai até o biquinho, e mesmo que o corpete termine aqui, vocês vão alfinetar até um pouquinho mais adiante, para deixar esse tecido bem firme. Lembrando, o nosso bodice, ele não tem curva de busto, então depois de fazer os painéis eu vou retirar a curva do busto. Ou seja, não vou poder nem fazer a prova nesse manequim. Mas tudo bem, eu quero que vocês entendam o raciocínio da coisa. Tá bem preso aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa aba de dentro, porque eu sei que essa aba tá maior do que eu preciso aqui, era só realmente para passar o tecido no fio. Eu dei uma passadinha naquela lingueta com vapor e eu tô tirando essa orelha agora, porque eu quero enxergar a linha de baixo que eu projetei ali, a nossa linha do recorte. E aí... Opa, caiu tudo aqui, Silvio! Aí agora sim, ó, eu vou
localizar a linha do corpete, ela passa um pouquinho lá da linha de pence. E eu vou colocar alfinetinhos ali e eu vou aqui, ó, eu vou transferir essa sobra, não interessa que ali saiu fora do fio do peito, do busto. Eu vou transferir essa sobra, não deixando sobrinha nenhuma para o painel da frente. Aí vocês podem alfinetar bem em cima da linha do recorte do corpete. E aqui embaixo também eu vou manipular o tecido até eu enxergar a linha do recorte ali. Não precisa colocar o alfinete muito profundo, ele só dá uma beliscadinha e já sai. Imagina eu fazendo isso aqui com a cabeça na frente, né? Então, eu tô esticando o tecido e alfinetando na linha que eu criei do corpete. Agora você já sabe o nome do bodice. E aí, então, eu vou cortar, deixando uma margenzinha. Maravilha. E eu vou fazer o painel da lateral agora. Ou seja, eu vou pegar o meu pano, que ele tá pré-marcado com a linha do busto. Eu vou encaixar a linha do busto na linha do busto, nesse painel médio da lateral, não é bem o da lateral ainda, é aquele gomo do meio. E a primeira coisa é a gente alfinetar essa linha do busto aqui, bem em cima da linha do busto que eu marquei no manequim. O resto é piada. Isso aqui é a alma do molde. Aí eu vejo se eu vou ter suficiente aqui para cobrir ele todo. Eu acho que eu vou ter sim. Eu vou cortar isso aqui, ó. Na verdade, eu faço um pique e rasgo, porque aí ele rasga no fio. Aí, uma vez aquela linha do busto bem presa, eu posso dar piquezinhos aqui para trabalhar esse painel da frente. Eu posso agora remover os alfinetes do painel da frente, só do recorte, não do centro da frente. Aí eu vou colocar alfinetes, fazendo todo esse trabalhinho. Podem fazer piques na região da cintura, piques também na região do busto. Posso fazer piques aqui também nessa sobra. E a gente vai modelar isso aqui nesse corpício agora. Modela, 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 modela. A gente tá manipulando a fibra. Eu vou botar um alfinetinho aqui porque essa curva é bem acentuada desse manequim de busto. E eu vou juntar agora a margem de costura. Na verdade, não é margem de costura, é margem de trabalho, digamos assim. Do painel do centro da frente, eu vou colocar um alfinete que transpasse os dois gomos de tecido. As duas layers, as duas camadas de tecido de algodão. Então, eu senti que aqui eu posso botar já alfinetes no meu recorte, que vai encostar com o molde da lateral. E aí, vou finalizar lá essa beliscadinha com o painel do centro da frente. E assim eu sigo. Quem quiser começar por costas primeiro, nunca fez isso aqui,
pode começar com costas primeiro, porque é mais fácil, a gente tem praticamente um pouco menos curvas. Então, eu pego o painel da frente ali, posso cortar aqui, que tá um pouco exagerado essa sobra que eu deixei. É meio brincadeira de criança, né? Quem não fez isso aqui quando era mais jovem nas bonecas? Tô cortando a sobra lá de cima, para o tecido já ir começar a trabalhar. Então, eu pego aqui e uno os dois painéis, pegando bem pouquinho. Se a gente começa a pegar exagerado aqui, o alfinete fica solto. E aí aqui, pela minha pegada aqui, fica melhor trabalhar neste ângulo aqui. Pois esses moldes valem ouro para vocês. No busto ali, principalmente, peguem bem pouquinho, que o alfinete belisque pouquíssimo. E eu vou prender esse decote aqui também agora. Pronto. Tá alfinetadinho. Vou cortar essa sobra. Se vocês sentirem que o tecido tá repuxando, é só dar piques e realfinetar. Às vezes é bom, pessoal, esperar um dia pra realfinetar tudo pra fibra do tecido trabalhar, tá? Então aqui, como é curso, a gente não vai esperar tanto, não. Mas o ideal no ateliê de vocês é deixar isso trabalhar e realfinetar. Cortar mais rentezinho. Beleza, marquei essa curvinha aqui, vou segurar o decote lá do painel do entremeio. E vou fazer a lateral da frente, a lateral das costas, centro-costas. Acelera aí o vídeo, produção! Uhul!
Bom, com esse barulhinho gostosinho de chuvinha, nós vamos então marcar cada painel com caneta. Primeira coisa de tudo, marquem a linha da cintura. E aí agora então vocês vão marcar os dois lados de cada gominho desse aqui, muito bem fininho, assim, aonde o alfinete belisca, nada mais, nada menos. Marquem dos dois lados do painel. Todos os painéis. Depois disso aqui, a gente vai planificar com vapor. E nós vamos passar para um papel e adicionarmos margem de costura, que é uma margem bem grande, que normalmente a gente não está muito acostumado. É uma margem de 2,5 centímetros. E no encontro da costura do painel 3 com o 4, aqui vai uma margem de 3 centímetros, porque lembrem, nós não estamos fazendo um corpete de noiva, nem um corpete de vestido de festa, nem um corset vitoriano. Nós estamos fazendo um corpete chamado bodice de balé. Então, vocês podem até estranhar aí muitas moças experientíssimas que estão fazendo esse curso. E a minha sugestão não tem nada a ver com o que vocês estão acostumados. Vocês vão até estranhar. Porque é uma margem grande, tudo tem acabamento bem, assim, de descosturar numa rasgada, assim. Mas é cheio de segredos. Se fosse só qualquer coisinha, não ensinaria. Todo mundo sabe que eu gosto de ensinar coisas bem cheias de segredinhos. Coisa complicada é comigo mesmo. Uma moça complicada. Aí, o que que faltou? Faltou a linha do decote. Tem aquele V. Aqui ela desce um pouquinho da linha do busto. Em alguns casos vocês podem até fazer mais alto. E a linha aqui, posso fazer um pouco acima da cintura baixa e vai descendo. E termina naquele biquinho bem pontiagudo ali. Bom, nos moldes verdes, esse aqui são os moldes originais. Eu vou ter um encontro do painel ali, aqueles dois piques ali. Vou ter um encontro, então eu vou marcar um pique, cintura já tá marcada, e um terceiro pique que vai pegar nesse outro segundo painel aqui. Então a gente vai marcar esses balance notches, que a gente chama, que são piques de equilíbrio. É só marcar uma linhazinha reta. Se botar um esquadrinho aqui, tem um 90 graus perfeito. E aqui também vai ter um balance notch. Que isso casa na costura. É um guia, é um norte. Posso até botar aqui, ó, uma bolinha. E aqui uma estrelinha e uma estrelinha. Todos os outros painéis, como não tem muita curva, a gente vai... A nossa linha da cintura é que é o nosso guia. Beleza?
Vamos lá então, tirar todos os alfinetes e planificar os moldes. Aqui então estão os moldes planificadinhos, passadinhos. Olha que linda a linha do busto e a linha da cintura. Isso vai ser muito importante para nós. E eu colei papel aqui para fazer os moldezinhos de cada cor para vocês se assim reconhecerem bem os moldes. Então eu vou fazer o centro-frente, eu quero que seja rosa, depois uma cor bem destoante, o amarelo, daí depois o roxo, esse meio vermelho e o centro costas azul, pra gente reconhecer bem essa modelagem. Aí agora então eu vou carretilhar cada molde em cima do papel com carbono e carretilha e vou adicionar as margens de costura. Muita atenção nessas margens de costura, porque tem coisa aí, tem um porquê, tem segredo, tem um monte de coisa legal. O carbono tá com a tinta virada para cima, daí eu não me incomodo. E eu vou transferir as linhas. Linha de busto e cintura. Não esqueçam de alfinetar o molde no papel. Aí eu tô com ele marcadinho aqui, fica um pouco clarinho no vídeo. Mas ficou perfeitinho. Aí eu vou marcar com uma caneta preta e vou adicionar as margens de costura. O centro eu não carretilhei, porque eu sei que é uma linha reta. E aqui eu posso usar ou mão livre ou uma régua. Isso vocês não precisam fazer em casa, é só para aparecer no vídeo mesmo. E aqui tem aquele decotezinho em V. Eu tô fazendo um pouquinho diferente no centro-frente do corpete do molde verde. Então, ele tem essa leve inclinação no centro-frente. Aí, a gente vai colocar margem de costura, que é 2,5 centímetros em volta de tudo. Eu posso até botar 3 embaixo e 3 em cima, em vez de 2,5. Mas nas laterais, 2,5 tá ótimo. Porque eu posso querer remarcar a altura desse corpete, né? Mesmo depois dele definido, pode ser que muita coisa mude no figurino. Então, podem fazer uma margenzinha maior em cima. Botar uns 3. Eu vou continuar com 2,5 aqui, porque é a régua que eu tenho na mão. Mesmo no centro da frente e nesse decote em V aqui, a gente vai colocar 2,5. Não esqueçam de marcar linha de cintura e linha de busto. Normalmente a gente usa mais a linha de cintura, mas como esse molde foi feito na mulagem, a gente tem o busto também. Então, posso pôr aqui B de busto, C de cintura e a linha do fio do tecido, que vai indicar o corte. Ela é uma paralela com o centro-frente, que é este aqui. E aí a gente vai escrever, cortar 2 vezes no tecido de fora, aqui fala fabric, pode botar um F ou um T, e 2 vezes no forro, que aqui nos Estados Unidos fala lining. Então é só realmente, ó, lado direito e lado esquerdo
do tecido de fora, lado direito, lado esquerdo do forro. Ponto. Se vocês tiverem um algodão grossinho, é só 2 vezes, uma vez para cada lado. Se for uma sarja, vocês vão cortar 4 vezes, 2 vezes para cada lado de cada painel de forro, porque a sarja é muito molinha. Ele bem grande, o número 1, que a gente sabe que é o molde do centro-frente. E agora eu vou fazer a mesma coisa no molde número 2. Normalmente, pessoal, a gente tem que girar ao redor da mesa quando a gente destaca um molde em laje, draping, né? Eu tô aqui com a câmera posicionada num lugar, então acaba que eu vou girando o papel. Isso não é o mais indicado, tá? Não esqueçam de marcar os balance notches, linha de cintura, linha de busto. Dá uma conferida, ver se tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Aí a gente vai tirar e botar as margens de costura. Fio do tecido, número de corte. Sempre esquadrem com a linha da cintura ou do busto, a linha do fio. Então, essa minha régua aqui tem 90 graus, eu tenho como esquadrar e colocar a linha do fio. Margem de costura. Duas vezes fabric, 2 vezes lining. Beleza. E os notches aqui, ó, marquem os notches também. Aqui tem um negócio interessante, ó. Eu não preciso destacar a linha do busto, e sim a linha do decote. Eu vou esquadrar o fio na linha da cintura, porque o decote aqui veio um pouco abaixo. Eu vou destacar o fio na linha da... fazer o fio com a régua na linha da cintura, mas essa linha de busto aqui foi útil pra gente durante a técnica de mulagem. Agora ela não vai valer muita coisa não, mas nos ajudou muito antes. Depois vai ter um segredinho aqui na união do painel 3 com o 4. E para finalizar, o painel 5, que é o centro das costas, nós vamos adicionar depois 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais um pouquinho de 2, 2,5, porque essa lingueta grande aqui vai ser muito importante pra gente.
Aí, adiciona 5. Essa minha régua, ela tem quase 5. Eu vou fazer pela régua. Ela tá em polegadas, mas tudo bem. Então, aqui tem 5 centímetros, 5 centímetros e 2,5 pode ser ali, um pouquinho menos. Vocês vão entender porque em breve. Aí eu coloco uma linha aqui esquadradinha e adiciono a margem de costura. Esquadra uma linha na linha da cintura e adiciono a margem. Maravilha! Agora eu vou nomear. Esse aqui é o painel 5. 2 vezes lining, 2 vezes fabric. Lining é o forro, fabric é o tecido de fora. E a gente vai poder recortar. Volto já para fazer isso. Os nossos moldezinhos. Aqui eu peguei o toal pra gente marcar e revisar. Eu esqueci de carretilhar o balance knot do painel 1. Então, tô fazendo agora. A gente sempre acaba esquecendo uma coisinha ou outra. Isso vai ser muito importante depois, na hora de unir um painel com o outro. Então, eu tô com o painel 1 prontinho, com as margens de costura. E no encontro de cada uma dos balance knots e linha de cintura, principalmente, eu não vou depois usar a linha do busto, vocês podem usar. Nós vamos fazer um furinho aqui, ó, com uma ferramentinha que faz um furinho. Aí aquilo ali vai ser muito útil para nós no encaixe dos painéis depois. Então ele fica um furinho ali, bem ali. Marca a cintura dos dois lados e no balance knot. Também existe essa ferramenta aqui que chama AWL, que é o AWL. Agora eu tenho essa nova aqui que eu aprendi. A minha super chefe, modelista de filmes. Então, ó, nosso painel 1 está mara. E aí eu vou começar a usar agora, ó, esses verdes aqui que são os originais do curso. Eu vou começar a usar esses verdezinhos aqui. Então, eu vou numerar eles aqui. É o 1. Mara. Então, o painel 1 da mulagem e o verde que não foi com mulagem. São os moldes originais realmente usados nas companhias de balé. Então, vamos fazer tudo que eu fiz, a gente vai fazer nos outros painéis. Recortar o excesso de papel, definir
os furinhos dos notches. Como a margem de costura é muito grande, a gente não usa muito o alicate de pique, principalmente quando são notches inclinados. Então, se eu fizer aqui com o alicate de pique, que é esse aqui, nosso amiguinho, ele até pode nos ajudar em um primeiro momento. Mas, na verdade, o furinho é lá. Então, é bem longe de onde é o alicate. Da onde o alicate furou. Vou fazer linha de busto também. Os moldes originais não tem linha de busto, como eu já falei, mas eu resolvi fazer na mulagem, no draping. Ali tem um notch também. Mara, mara, mara. Muito bem. Então, o 2, vamos comparar o 2. É a lateral média. Tá bem? Só ficou ao contrário, porque eu carretilhei o outro lado. Mas tudo bem, nós temos 2 piques e a cintura. Esse aqui é o número 2. Vamos ver o 3, se tem alguma novidade. Corta em volta. Aí o painel 3, vocês podem pôr uma margenzinha de costura aqui. A gente pode pôr uma margem de costura maior se vocês quiserem. Aqui tá 2,5, mas vocês podem colocar 3 de margem. Vamos conferir. Ó, esse aqui é o painel 3 do verde, que é a lateral frente, o 2 é a meio lateral. E aí, ó, aqui tem uma margem bem maior, que vocês podem sim colocar uma margem maior se quiserem, para fazer várias reformas nesse corpete. Então, pode deixar com 2,5 também, não tem problema, mas se for uma bailarina que é um pouquinho maior, tem essa margem para fazer reforma. Tá? Eu vou deixar esse aqui com 2,5 pra gente ter um pouquinho de... também não ficar tudo muito igual. E o 4 também, quando ele se une com o 3, eu posso deixar ele com uma margem maior. Como ela já é uma margem super, assim, com uma margem de segurança, né? Então eu vou deixar assim. O que não dá pra ser é margem de 1 centímetro. Do corpete inteiro, ele vai ficar com essa margem grande assim, sempre. Acabei não fazendo a nossa furinho aqui. Então, marca a cintura com o furinho. Busto, busto, notch. Painel 4. Cintura, ele não tem nenhum notch. E por último, o painel 5. Vamos comparar o 4 com o 4 que eu tenho original aqui. Ele ficou um pouquinho mais curto, porque o meu manequim é bem pequeno. Só vou botar um número aqui. Em algumas produções, se o tecido é muito grosso, vocês podem cortar ele no viés. Então, eu vou botar aqui a indicação de corte no viés, não vai ser o nosso caso, para vocês saberem. Então, 45 graus. Define ali uma linhazinha de viés, que tá ótimo.
E o painel 5, a gente vai cortar ele ao redor. Eu posso até assim definir ele agora aqui, eu posso cortar ele. Assim, marcar com a tesoura para dar uma quebradinha no papel. Aí marca de novo. O problema é que vocês vão ver mais a seguir que um lado vai ter uma margem de costura diferente do outro. Mas tudo bem, a gente pode fazer essa compensação agora. Aqui. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Então, a gente tem aquela margem de 5, outra margem de 5, aqui tem 2,5. Isso aqui é lixo, já vou cortar. Eu não cortei a parte de cima ainda, cortei sim a parte de baixo, porque é para ser uma reta. E aí aqui então eu posso dobrar o 2,5, dobrar o 5 e aí eu corto lá em cima, fazendo aquela compensação que modelista sabe bem como é importante para o tecido encaixar depois direitinho. Aí, se vocês quiserem aqui, ó, fica aquele tchu-tchu-tchu lá em cima. Vocês quiserem aqui, o que que vocês vão fazer o furinho? Na cintura. Porque aqui nem tem linha de busto mais, né? Lembra? Aí aqui na cintura. Aqui não precisa, mas eu vou fazer. E eu posso usar o alicate de pique nas indicações das dobras. Aí depois a gente confere e vê se tem fio do tecido em todas as linhas, todos os painéis. E nós estamos prontos para cortar no tecido. Esse aqui não ficou com fio, mas o fio é esse aqui. Isso aqui é centro, costas. E o fio é uma linha esquadrada na linha da cintura. O molde 4 tem o fio reto, o fio no viés. O molde 3 tem fio. O molde 2 tem fio. O molde 1 tem fio. Beleza, vamos cortar o tecido. Yeah! Uma coisa que eu vou falar, se vocês têm a bailarina que não tem muito busto, esse manequim eu considero assim que ele tem bastante busto, sabe? Então eu posso dar uma suavizada nesta curva aqui do busto, se eu quiser, e retirar a mesma curva na margem de costura. Eu vou deixar ele bem retinho, porque vocês sabem que primeiras bailarinas não tem quase nada de busto, tá bem? Eu vou fazer a opção do seguinte, eu vou manter esse molde com essa curva, porque eu vou querer depois uma mudança de planos. Eu vou querer provar no manequim. Então, eu não vou ter como cortar o manequim. Ó, vou tirar um pouquinho da curva só pra vocês verem aqui, só de brincadeirinha. E retira na margem de costura. E aí eu cortaria esse pedacinho aqui fora. Cortaria esse pedacinho aqui fora. Do painel 1, 2 e do 3 também. Suaviza lá. E suaviza lá. Então, nas pré-aulas, nos videozinhos que vocês viram, ninguém tinha busto, né? Como vamos combinar. Então, vou preparar agora o tecido e a gente vai cortar. Eu vou marcar do lado azul, que é o lado direito do tecido, porque o outro lado é prateado. Bem difícil de pegar o meu giz. Então, aqui tá a orelha. Vamos colocar os moldezinhos. Sempre meçam do fio em relação à orelha, com uma fita métrica. Tem que estar paralelo, paralelo, paralelo. 7,5.
8. Mexe um pouquinho, bota um pezinho, médio 2. Do fio que nós projetamos até a orelha. Aqui tem 20, aqui tem 20,5, então eu preciso mexer meio centímetro. Mara. Bota um pezinho. E assim por diante, aí vai embora, vai até o outro. 3, mede. Trinta e 33,5, então eu preciso mover, meio centímetro. Cuidem sempre isso, que não tem erro. Dá pra fazer o molde 4 lá? Se eu puxar aqui, dá. Mede 52,5. Aí eu não posso ter nada que mexa aqui na minha 53. Então eu preciso mexer um pouquinho aqui, meio centímetro. Maravilha! Deixa eu improvisar aqui, botar um pezinho aqui. E aí eu marco com giz. Vocês podem pôr alfinetinhos. Quatorze. Beleza, porra! Aí eu fiz os piquezinhos na cintura com o alicate para o giz entrar melhor. Em todas aquelas dobrinhas. Então, vamos cortar. Tudo cortadinho, tudo cortadinho. Lá, 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 lá. Vamos cortar o algodão. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Aqui, como o tecido tá alinhadinho, eu posso medir do fio em relação à dobra do tecido, porque o outro lado era a orelha. Então, a gente pode medir em relação à dobra. Se o tecido tá bem alinhadinho, também dá, porque aí eu sei que ele está no fio reto. 21,5, tem que ter a mesma medida, não interessa qual. 21, então aqui eu tenho que mover ele um pouquinho. Meu roommate tá falando alto porque ele fica andando de um lado pro outro, fazendo exercício e andando de um lado pro outro. E ele é o máximo. Sigam ele no Instagram.
Darren Get Stronger. Cadê? Ó, máximo, ó. Beleza! Agora eu vou botar o alfinetinho. E vou marcar o molde 5. E nós estamos prontíssimos para seguir adiante. Molde 5 também, eu não preciso nem medir, porque aqui é uma reta, lá é uma reta, eu sei que meu tecido está alinhado. Lá embaixo ele não cabe, então eu vou cortar aqui mesmo, não há problema.